cenários teológicos. Ou seja, vamos olhar a quarentena como uma paisagem. E vamos, dentro dessa paisagem, visualizar se existe um cenário teológico para o nosso pensamento, para a gente buscar. Não são respostas. Antes das respostas, para a gente buscar a clareza das questões que estão surgindo no nosso tempo. E depois, modos da gente lidar com essas questões. Entendeu? Ou seja, muito mais do que resposta, a gente está aqui para ter clareza com as questões, os problemas, e depois o modo como a gente vai enfrentar esses problemas. E eu tenho certeza que a gente não vai sair daqui com resposta dogmática, sistema de pensamento claro, distinto, nada disso. Isso não é a nossa questão. A gente vai tentar fecundar a fé por meio desses estudos. Então, dentro dessas cenas da quarentena e cenários teológicos, eu começo com um ponto que eu vou chamar de 3 crises em vista. 3 crises em vista. Ou seja, a quarentena e a pandemia que lhe dá sustento, ao meu ver, trazem, no mínimo, 3 crises em vista. Assim, a gente está claramente, esse cenário aparece para a gente. Cada crise dessa traz uma série de questões. Eu vou trazer só algumas. Qualquer coisa vocês vão somando comigo. E vou aproveitar aqui um material que eu fiz nessa quarentena. Eu gravei 10 podcasts para o TRT do Rio de Janeiro. Eu dou aula lá há quase 3 anos e uns amigos de lá me pediram para fazer podcasts sobre temas ligados à quarentena. Chama-se Monólogos de Quarentena. E no início da quarentena eu estava lendo muita notícia dentro do país e fora. E comecei a ver que estava pipocando assim, notícias que me permitiam, pelo menos, caracterizar 3 crises que aparecem simultaneamente nesse momento. Hoje eu acho que existem mais, mas essas 3 continuam. Uma espécie de tripé. A primeira crise eu chamaria de crise de ordem existencial. E por quê? Por dados muito óbvios. Nós que somos aqui de classe média, nós estamos dentro de casa, ou do apartamento, ou dentro do que quer que seja, nós estamos buscando algum resguardo. Imediatamente surge em nós uma experiências de ordem existencial que se sintomatizam de diversas formas. Vou citar uma delas, só para pegar. A experiência dolorosa da solidão. E certas crises, transtornos que acompanham essa experiência. Por exemplo, as crises de ansiedade, que no primeiro mês de pandemia, aqui no Brasil, no Sudeste, triplicaram. Né? As crises de ansiedade. As crises são bem interessantes, porque a ansiedade, que é um pouquinho diferente da palavra angústia, ela diz respeito ao fato de que a gente experimenta no futuro uma relação descompassada que mostra que nós somos inteiramente impotentes diante do inusitado do futuro, ou seja, a nossa relação de descontrole em relação ao futuro. Uma pergunta sempre me veio à cabeça quando eu li esse dado. Quem é que consegue efetivamente controlar o futuro? Né? Mas é interessante que, no que a gente chama de normalidade, o futuro ele parece ser programável. E as crises de ansiedade, se não são aplacadas, ou se elas não são inexistentes, elas não aparecem com a mesma facilidade que aparece num quadro de pandemia como o nosso. Diz um artigo de um psicanalista dos Estados Unidos, muito interessante, que ele diz que grande parte das nossas crises de ansiedade tem a ver com a relação entre a solidão e o descontrole. Ou seja, a ansiedade é um signo de descontrole. Mas no momento da quarentena, a gente experimenta a relação entre solidão e descontrole.
Ora, vem aqui mais uma pergunta. Por que a solidão aparece como lugar de descontrole? E que tipo de solidão é essa que é tão devastadora em meio à quarentena? Ou seja, o que está em jogo na solidão que é tão traumático? Traumático agora num sentido bem genérico. E por que a gente sofre tanto com o fato da gente estar em solidão? Eu lancei um podcast que era só sobre a solidão, só esse conceito. E, num certo momento, eu li um texto da Hannah Arendt, essa filósofa judia do século XX, que ficou num campo de concentração em 1943, na França. Ela disse, de uma maneira genial, que o grande problema do nosso tempo em relação à solidão é que a gente a interpreta hegemonicamente como desolação. E o que significa desolação? Significa que quando eu estou comigo, eu sinto um vazio por eu estar ausente de mim mesmo. Ao estar comigo, eu estou ausente de mim. Então ela percebeu que nos campos de concentração nazistas, fora os gulags, né, que ela também pesquisa, o grande desafio ali não era solidão, era desolação. Porque os sistemas totalitários e os campos de concentração, eles nos levam a uma experiência de opacidade profunda. Então, quando a gente retorna para si, a gente não se encontra, a gente se ausenta. Então, ela faz ela cria uma diferenciação muito interessante. Uma coisa é estar consigo. Outra coisa é, ao querer estar consigo, não se encontrar. E ela diz, solidão não é desolação. Porque na solidão nós somos, no mínimo, dois. Porque à medida que nós nos relacionamos conosco, nós somos diversos para nós mesmos. E ainda ela cita um detalhe. Não há pensamento sem solidão. Porque para pensar é preciso se relacionar consigo. E para que a gente se relacione com a gente mesmo, a gente tem que ser diverso. Quando a gente vai tomar um banho e está pensando em resolver uma questão, ou pensando se a vida tem sentido, se um casamento vale a pena, se um namoro é interessante, ou se vale a pena ficar num certo emprego, né? Essas perguntas que a gente faz. Quando a gente está dentro do banheiro, tomando um banho, pensando sobre isso, a gente conversa com uma galera enorme. A gente conversa com uma multidão. Para usar uma expressão do Fernando Pessoa, né, que na verdade não é Fernando Pessoa, é Ricardo Reis. Quantos eus falam no eu? Quantos eus falam no eu? Cara, é óbvio que não existe só um Alexandre, quando o Alexandre conversa consigo. Existem tantos Alexandres que surge uma briga, quase que, sabe, quase que uma roda de conversa, e eu começo a divergir de mim mesmo. É engraçado a gente achar que isso é loucura, né? Insanidade é a gente achar que pode viver sem isso. Ou seja, como que a gente vai ser um só para si próprio? A Hannah Arendt diz muito bem, a desolação ela acontece exatamente quando a gente, ao relacionar-se consigo, não encontra ninguém. Ou seja, o nosso tempo ele mostra uma crise existencial profunda. Porque as pessoas elas estão, como dizia Kierkegaard, desesperadas, porque não se encontram em parte alguma. Ou seja, a crise que a solidão traz, não é necessariamente solidão. Há uma palavra que a gente tem em português, espanhol também é muito forte, existe em inglês também, que é solitude. Essa expressão é muito bonita. Solitude é estar junto de si. Desolação é estar vazio de si. Portanto,
No instante da quarentena, as crises existenciais são diversas. Eu só vou citar algumas. Mas algumas apontam para o fato de que somos vazios de nós mesmos. Agora, para usar um detalhe desse mesmo psicanalista, né, que é um professor, se não me falha a memória, de Stanford, ele fala uma coisa interessante, ele fala: mais preocupante é que, na normalidade, nós não sentíamos o sofrimento de não conseguirmos viver a solidão. Ou seja, que normalidade é essa que impede da gente a riqueza da solidão? Segunda crise de nível existencial, muito badalada, né, em alguns saberes hoje, que eu vou chamar aqui de analfabetismos afetivos, no plural. Analfabetismos afetivos. Vamos lá. Há um filósofo que é trans, um homem trans. Ele é espanhol, dá aula na França. Alguns já devem ter ouvido falar, chama-se Paul Beatriz Preciado. Um filósofo muito importante desse tempo. Ele pensa questões ligadas a gênero, mas também a violências políticas. Aconteceu um dado na história dele, quando começou o Covid na Europa, ele estava morando na França, e teve todos os sintomas, achava que era gripe, mas os médicos falaram: então não, você vai ficar em casa descansando. Ainda não sabiam bem que estava entrando na França com força o Covid. De repente, ele começou a sentir uma fraqueza, se tornou convalescente. Quando ele liga a televisão, começa a pandemia na França. A notícia de uma pandemia. E aí ele falou: mas eu estou saindo disso. Os sintomas batiam com aquilo. E aí ele se lembrou de uma ex-namorada. E aconteceu um gesto muito bonito. Se lembrou dela e falou: caramba, como é que tá a fulana? E aí escreveu uma carta à mão. Ou seja, pegou o papel e escreveu à mão. E foi até o apartamento dela, todo mundo já dentro de casa, quarentena, tal, subiram das ruas, e ele colocou debaixo da porta e foi embora. Quando chega em casa, comeu alguma coisa, tal, toca o telefone, é ela. E ela estava muito emocionada, dizendo assim: olha, agora que a gente vai viver enclausurado, eu me lembrei demais de você. Eu já ia te ligar, muito obrigado, sua carta me fez chorar. E esse autor, ele faz um comentário muito interessante, ele fala assim, ele faz dois comentários interessantes. O primeiro, ele diz assim: nós morávamos tão perto, mas éramos tão ausentes. E mais, eu já nem me lembrava que existia carta. E agora, quando a gente está separado, eu me lembrei que a melhor maneira de dizer que eu estou presente é mostrando a minha letra. Letra. Quero pegar esse detalhe. Saramago disse que não gostava de e-mail. E o argumento dele era muito legal. Que ele não gosta de e-mail porque o e-mail não pode ser uma carta. E na carta, a carta pode conter as lágrimas e o sangue de quem a escreve. Paul Beatriz Preciado está adicionando algo, não só o sangue, a lágrima, mas a letra, o estilo, o rastro de singularidade que um WhatsApp apaga, por exemplo. As letras são uniformes. E aí ele lança um desafio. Ele escreve vários textos. Na pandemia continua escrevendo. O Preciado está escrevendo. Mas ele termina esse texto, que é um texto bem bonito, dizendo que, por incrível que pareça, agora a gente sente necessidade de que as distâncias diminuam. Ou seja, minha mãe mora prédio com prédio, aqui onde eu moro. Colado, literalmente colado. Eu nunca falei tanto com a minha mãe na vida. Eu nunca disse tanto eu te amo na minha vida.
E olha que eu nem bebi nada na quarentena, porque eu sou fraco para bebida. Se eu beber um cálice de vinho, qualquer lugar que eu esteja, eu pego o telefone e ligo para qualquer um para dizer que eu amo. Às vezes eu abro a lista assim e eu não preciso nem beber, eu já estou ligando para todo mundo. É engraçado isso. Estou aqui com vocês, né? Não estaria se não tivesse pandemia. Sabe? E fico passando lá aquele negócio dizendo eu te amo, que saudade e tal. Mandou áudio para todo mundo. Tem um amigo de Brasília que falou, pelo amor de Deus, cara, diminui essa merda desses áudios. São áudios de 5, 6, 7 minutos, sabe? E aí, outro dia, de sacanagem, comecei a levar as poesias para ele e para a esposa. Porra, ele só me chamou de bonito, né? Quer dizer, a gente nota um detalhe, e aqui vai mais uma, que não necessariamente fora da pandemia, eu estou falando de maneira hegemônica, não estou falando disso uma tese geral, nada disso. É que não necessariamente nós éramos próximos. Isso que o Paul Beatriz Preciado disse, sabe, tão perto de mim e tão ausente. E a pandemia mostra como é que é a qualidade dos afetos cultivados no nosso cotidiano. Ou seja, a crise de estratégias afetivas para cultivarmos presenças humanas. Terceira questão, para terminar esse tópico. Eu chamei isso de micromorrências. O que é uma morrência? Morrência é o contrário de vivência. Então, há um dado interessante no caso do ser humano. A gente não morre porque finda, sabe? Acabou. Isso é... Talvez uma ameba seja assim. Eu não sou ameba. Não sei nem se os cachorros são assim. Se os gatos, quem gosta de cachorro, gato, papagaio. Não sei. Com certeza, a experiência da finitude é diferente desses seres. Mas, no nosso caso, é um caso interessante. Porque a gente não só morre um dia, como a gente sempre morre a cada dia. Experiências de desfazimento são contínuas na condição humana. Então, morrências são essas vivências das mortes em vida. Nesse caso existencial, existe o que eu estou chamando de micromorrências. Ou seja, a gente está experimentando muitas mortalidades dentro de um confinamento. Muitas mortalidades. Ou seja, o fato da gente não poder se abraçar, o fato de que os casais que vivem dentro de 4 paredes, 4 não, né? Tem muitas paredes, mas vai lá, de que os médicos têm dito continuamente para preservar relações sexuais, ou com preservativos, mas usando máscara. Máscara. Muito interessante isso. Por causa do beijo. O beijo é um problema. O beijo é um problema. Aí, já vi aí o Valtemir se movimentando. Acho bom você mudar a sua vida, meu amigo. Tá? Porque aqui em casa eu sigo o que os médicos dizem. Eu nem falo mais com a Rosana. Eu estou trancado num quarto e ela no outro. Mas o fato é que, quando você pensa que isso se dá como uma espécie de paradigma, o paradigma da ausência do beijo, o paradigma da ausência do abraço, o paradigma dos olhares por meio de uma tela, né? O que morre em nós e nos outros em meio a esta nova configuração? Que vivências da mortalidade surgem em meio à quarentena? Estou falando de micromorrências. Ou seja, essas mortes da falta do contato, do beijo, da falta da carnalidade dos atritos, para usar uma expressão bem chula, que não tem nenhuma conotação sexual aqui. Sabe? Isso que nós brasileiros fazemos tanto. Passa alguém e te dá um abraço. Eu tenho uma aluna que é minha amiga, que é uma das grandes osteopatas do Brasil. Ela fez osteopatia na França, a Bia. Semana passada a gente fez uma live para discutir a questão do toque, esse verbo tocar, porque ela, osteopata, ela vive do toque. Mas ela estava tendo uma experiência nova, muito bonita,
de que estava existindo toque através da tela. E a gente queria discutir isso, como é que está essa dinâmica do toque. E ela me mostrou uma matéria. Ela participou de um grupo de pesquisa na França, mostrou uma matéria que esse grupo mandou para ela, de franceses agradecendo a quarentena, porque eles não aguentavam mais apertar a mão, abraçar e beijar as pessoas das ruas, sabe? Sem brincadeira, eu acho isso quase impossível de acontecer no Brasil, né? Tem um grupo, a gente aqui falando, gente, porra, tá muito boa essa quarentena. Porra, é muito chato me encontrar com a pessoa aqui na rua, dar um abraço, sabe? Tem que beijar. Não aguento mais beijar as pessoas, pô, isso é um saco. Isso, no Brasil, isso é quase... Isso é inimaginável. Mas as pessoas estão deprimidas, no sentido bem lato aqui. As pessoas estão muito mal porque não podem abraçar, não podem beijar, não podem tocar. São micromorrências. Ou seja, e a gente está redescobrindo formas de mostrar que esse toque pode acontecer de outras formas. Por exemplo, eu vou à casa da minha mãe, né? Eu trabalho com pessoas em situação de rua. Acabei de ver a Crisão surgindo aqui. É uma das pessoas que ajudam muito esse trabalho. A Gildinha que está ali, né? Que sempre foram à rua diretamente. E são pessoas que estão em algum grupo de risco. E não podem ir lá. E também não podem sequer, né, ficar muito próximos de mim. Mesmo quando eu vou lá na residência delas pegar material para levar as pessoas de rua. Por quê? Porque eu posso levar para elas a morte. É só esse detalhe. Agora, é ruim demais, sabe? Tá com duas amigas que eu sempre abracei e beijei. No caso da Crisão, às vezes de brincadeira, dizer que ela era minha namorada, andava de mãos dadas na rua. Se eu fizer isso com ela, eu posso matá-la. Ou ela pode me matar. Então, isso mostra as micromorrências que trazem crises de ordem existencial que são seríssimas. Como ser casado com uma pessoa que eu não posso beijar? Como? Eu chego do trabalho com pessoas de rua desde o início da quarentena. Eu nunca durmo no meu quarto. Porque eu posso levar a morte para minha esposa. Entendeu? Então, como é que eu faço? Então, tem uma série de estratégias. Então, tudo isso leva a crise de ordem existencial. Segundo tipo de crise, o que eu vou chamar de crises político-comunitárias. E não vou falar mal de governo nenhum, até porque eu gosto demais do que está acontecendo no planeta. A política está indo de vento em popa, eu sempre gostei. Mas vou colocar problemas que eu acho que são mais interessantes para pensar, inclusive os problemas do país. Primeira questão, a seletividade política em relação ao cuidado das pessoas. Há um mês e meio, mais ou menos, saiu uma análise do número de pessoas mortas em regiões periféricas de São Paulo e na classe A, né? Alphaville, Morumbi, sabe? E, cara, era um negócio devastador. Porque enquanto tinha um tempo, era uma margem de tempo grande, 4 pessoas ou 5 tinham morrido numa região de classe A, 80 e poucos tinham morrido na periferia, numa região periférica de São Paulo. Sabe? Significa que o acesso a cuidado ele é seletivo. Isso é um problema político-comunitário. Ou seja, essa ideia que começou a ser difundida no início, que o vírus é democrático, ele pode ser democrático na contaminação, mas não no tratamento. É óbvio que não é. E até hoje, nem na disseminação do contágio. Então, por que isso é importantíssimo ser pensado? Porque a gente nota as condições políticas da morte. Tem um autor que escreveu alguns textos aqui na pandemia, o camaronês Achille ou Achille Mbembe. O primeiro texto que ele saiu dele foi uma entrevista a um site brasileiro. E ele falou uma coisa interessante. Ele falou assim: olha que coisa louca. A pandemia está mostrando que todos somos assassinos e assassinas em potencial.
Então, eu posso levar a morte para a Crisão, que está aqui, para minha mãe, que está aqui do lado. Sempre que eu vou buscar alguma coisa na casa da minha mãe, ela fica a uma distância de uns 500 metros e bota as coisas do lado de fora da porta e eu abro, dou um oi para ela e vou embora. Eu sou um assassino em potencial, é isso que ele está dizendo. Só que ele diz uma coisa, que esse assassinato em potencial, ele é em potencial. Porque, na realidade, as mortes, elas não foram democratizadas às últimas consequências. Vou citar um caso. Teve uma das entrevistas do Roberto Cabrini no SBT sobre o coronavírus. Foi dentro de um hospital. Um hospital não, perdão. Foi dentro de uma UPA. De uma UPA dessa. Mas era num lugar que era um lugar no Nordeste. Ceará, Maranhão, algum lugar desse. E ele estava com um grupo que era uma classe média baixa. E tinha o pai de uma moça que estava lá cuidando do pai, era sargento reformado da Polícia Militar. E ele morreu na frente das câmeras. E o Cabrini pegou a cena do choro, que ele tirou a filmagem, mas você ouvia o grito da filha. E a filha quis gravar uma entrevista depois da morte do pai, no mesmo dia. E você via aquela cena e falava, meu Deus do céu, o que está ali? Que dor é essa? Né? Uma dor inimaginável de uma filha perder o pai. E ela dizia assim, outras pessoas têm aparelhos. Meu pai passou a vida inteira correndo perigo. E agora que ele já não mais corre perigo nas ruas, ele morreu porque falta um aparelho. Ele não tinha respirador. Sabe? Ele não tinha respirador. Ele dependeu da rede pública de saúde. E não tem respirador. Entende? Enquanto o Copador está ficando mais vazio, a rede pública não fica vazia assim. Ou seja, a hierarquização da morte é algo extremamente importante. Isso assinala uma crise. A visibilidade de uma estrutura política, social, comunitária, de seletividade do cuidado de certas vidas, para usar uma expressão da Judith Butler, vidas que importam e vidas que não importam. Ou seja, essa é uma outra experiência, que não é uma simples morte, como a gente diz, todos nós morremos um dia. Não. Tem mortes fabricadas a todo dia. A todo tempo. Há mortes que são fabricadas. Portanto, existem não só uma micromorrência, mas uma macromorrência. Uma vivência da morte em nível macro, em nível comunitário, político, institucional. Vou citar um caso bem fácil de pegar. Aconteceu no Brasil, mas também na Itália. Na Itália aconteceu um dado disso, para não dizer que isso não é só América do Sul. Mas vou citar o caso do Brasil, é só replicar que foi igual na Itália. Um casal veio da Itália, casal de senhores. Já estava na quarentena. E o casal falou para a empregada doméstica que era negra e que morava na periferia da cidade. A gente quer que você trabalhe. Mas seu fulano, dona fulana, mas é quarentena. Não. Mas a gente quer que você trabalhe. E eles trouxeram o vírus para cá e ela morreu. E eles não. Ou seja, isso está aparecendo na quarentena. O fato de que a gente nunca saiu de uma estrutura escravocrata. Né? Que 1888 é uma fantasia ainda muito interessante de ser comemorada em alguns lugares. Para a maior parte dessas pessoas que estão nessa condição, isso é a norma. A vulnerabilização maior de certos grupos que aparecem no contexto de pandemia e que em outras pandemias isso também apareceu, mas fica muito nítido. Terceira crise que eu queria destacar. Todas essas crises nós vamos enfrentar de alguma maneira.
E me desculpem, isso não está assim na Bíblia. Isso não está assim. A Bíblia não tem Covid-19. A Bíblia não tem Banco Itaú. Não tem, não. Eu vejo as pessoas querendo usar a Bíblia para falar da conta do banco. Não tem Itaú, sabe? Não tinha banqueiro. Existiam outros problemas, né? Mas não tinha banqueiro lá. Você achar que vai conseguir uma correspondência? E por isso que a fé tem que se reinventar, né? Porque não tem Itaú na Bíblia, né? Estou falando do Itaú porque eu tenho um pouco de raiva, porque eles sempre me mandam tudo errado. Eu sempre fico com alguma pendência com esse banco. Mas vai lá. Terceira crise. Eu vou chamar de ecológico-política. Ou seja, no meio da pandemia, começaram a surgir movimentos importantíssimos que a gente está dando pouco ouvido. Eu vou citar só 2 autores que fazem parte desse movimento, mas esse movimento não é só brasileiro, ele está em várias partes do mundo. Repensar a pandemia como um signo ecológico. O que significa um signo ecológico? Se você pensar que os discursos ecocêntricos, ou seja, que a questão ecológica está no centro, trabalham com uma ideia comum, quase todos os discursos trabalham com essa ideia, de que a vida é uma rede, é um sistema em rede de uma multiplicidade de elementos interrelacionados. Elementos vivos e não vivos. Ou seja, a vida é um sistema em aberto, portanto, pode se reinventar, de uma multiplicidade de elementos vivos e não vivos, que estão interconectados. E, para usar uma metáfora, fazendo parte de uma viagem comum, de uma caminhada comum, há uma questão a ser colocada. A gente pode pensar essa pandemia, numa linguagem médica, como sintomática. Por que dentro do sistema da vida, uma parte desse sistema, que é a humanidade, é que está tendo problema com o vírus? Por quê? O que isso mostra do sistema? Se a gente tiver um olhar mais ampliado, o que surge da pandemia? Na pandemia também, não só, mas também. O fato de que, como disse o Leonardo Boff, o único ser vivo que sempre trouxe doença para o sistema da vida é o ser humano. O único. O sistema vida, como geralmente se escreve. Sistema hífen vida. Quem mais... Me desculpe aqui o português, né? Português de Machado de Assis. O único ser que faz merda no sistema vida é o ser que é a coroa da criação. Sabe? É o único. Então, essa corrente de pensamento, que tem muitas vertentes, começa a interpretar o ser humano dentro do sistema vida para assinalar que isso é um sinal, é um signo de que a nossa doença deixa transparecer o modo como nós trazemos doença para o sistema vida. Vou citar 2 autores que trabalham com isso. O primeiro deles é o índio brasileiro, que ganhou o doutorado honoris causa na Federal do Juiz de Fora, chamado Ailton Krenak, que eu espero que a gente leia alguma coisa dele. E o Ailton Krenak tem uma entrevista, tá aí, vocês podem sair daqui e procurar, em que ele diz o seguinte, uma coisa bem bonita no final e bem cáustica durante a reflexão. Ele diz o seguinte: nós vamos perder uma oportunidade valiosíssima se nós quisermos voltar ao normal depois da pandemia. Porque o normal é a doença, na linguagem médica. O normal é nós sermos agentes patológicos para a vida. Nós somos esses agentes. Esse é o normal. Antes da Revolução Industrial, a gente tinha uma maneira de causar males. Pô, mas depois, então... Sabe? E aí ele diz o seguinte,
que a natureza está gritando, porque nós nunca quisemos ser parte dela. A gente sempre se achou fora dela. Ela está gritando, é assim que ele fala, ela está gritando. Segundo autor, Leonardo Boff, no Brasil, aliás, que tem sido o autor mais requisitado hoje no mundo para tratar disso, nesse momento atual. Né? Ele tem participado de muitos eventos online, textos, para dizer que a gente sempre, vou dizer só uma das teses dele, são muitas. Ele, na verdade, vou citar duas. A primeira tese dele é: se nós olharmos pelo sistema vida, quem é o ser humano no sistema, ele é a causa contínua de adoecimento do todo. Mas segunda questão que ele coloca, nós sempre entendemos a noção de cuidado, no caso do ser humano, voltada para questões humanas, mas da Revolução Industrial para cá, voltada para questões individuais dos seres humanos. Ou seja, de certa maneira, quando a gente se diz livre, no nosso tipo de sociedade, cada um pensa a si mesmo como um átomo e pensa a liberdade como ausência de vínculo. Em relação aos outros humanos, hein? Agora, em relação ao Rio Tietê, a Baía de Guanabara, a tartaruga, sabe? Galinha, capivara, tamanduá, sabe? A gente lê o São Francisco de Assis, que é um cara que eu quero um dia estudar aqui com a gente. A gente lê São Francisco de Assis, sabe? Acha bonito, sabe? Chamar o lobo de gúbio de irmão lobo, a morte de irmã morte, né? De sair para alimentar pássaros no inverno de Assis. A gente acha isso legal. Agora, a gente jamais fez uma teologia baseada exatamente na multiplicidade dos seres criados para pensar o lugar do ser humano no todo. Não é assim que a gente pensa. Até a nossa noção de salvação, né? Aquela caricatura, eu vou morrer, aí tem eu e Deus. A gente fantasia. Aí bota lá o Espírito Santo, o Pai e o Filho, tem um trono, porque é monarquia, a gente ainda tem regime político, né? Que orienta o nosso imaginário. É monarquia, ele tem um trono. E a gente chama de senhor, cujo correlato é escravo. Então a gente vai se colocar diante, né, do senhor, do amo. E aí Deus vai chegar para a gente com um caderninho, que é o caderninho de falhas e de virtudes. Aí vai analisar o pensamento, se somos ortodoxos ou hereges. Olha só que imaginário. E aí a batata, a pedra, a montanha, nada disso tem a ver com o juízo divino. Olha só que coisa estranha. Se você for ao Tibete, budismo lamaísta, e falar que Deus vai nos julgar assim, eles riem da gente. Riem. Hoje eu estou tentando rir também. Porque eles acham que isso não tem pé nem cabeça. Como é que você tem um juízo que é particular de uma pessoa sem articulação com o todo? E se você vir como é que eles cuidam dos seres vivos em geral, é muito interessante. Os budistas lamaístas, eles têm uma ideia de que, para eu lidar com uma minhoca, com a árvore, com uma cobra, eu tenho que perceber esse ser como pertencente à minha família. Então eu tenho que pensar que pode ter sido um irmão meu numa outra vida. Mas não porque tem existido isso. É porque senão eu não cuido dele. Então eles universalizaram a noção de família. A borboleta tem que ser da minha família. São Francisco fez isso no século XIII. Mas quando a gente pensa o juízo, a gente pensa que só a gente está diante de Deus. Aliás, que geralmente é homem, é velho, né? Tem barba. E fala alto e grosso, né? Para eles, isso é impossível. Tanto o budismo lamaísta quanto o zen budismo dizem que só se chega ao nirvana quando todos os seres sencientes chegam também. Sencientes. Ou seja, não existe um juízo que não seja uma qualificação do todo. Então, Leonardo Boff pensa isso. Que está na hora da gente, diante da pandemia, rever a vida como sistema.
e parar de ser um átomo, no sentido técnico da palavra, né? Essa partícula mínima que a gente pode reduzir o todo a ela. Achar que a liberdade está fora das dependências. O amor mostra que não é assim. O amor mostra que a autonomia não é independência. E de que amar não está indiferente às relações. Entende? Então, a perspectiva ecocêntrica mostra que a gente pode reavaliar a religiosidade por meio de um horizonte que pense a vida como um sistema múltiplo, interconectado, processual, autocriativo. Pensar a fé cristã em meio a isso é, de alguma maneira, enfrentar uma série de cristalizações históricas. A gente vai ter que pensar na barata, sabe? Na barata. Quando chega a barata aqui em casa, é um desespero. Sabe? Sai briga, quem vai matar a barata? Porra, uma loucura. Todo mundo quer matar a barata, menos eu, que deixa a barata voar. Um dia, a Rosana disse que eu era covarde, que não queria matar barata. Aí eu comecei a falar que eu sou franciscano. Aí ela falou, você é covarde. Isso que você é. Pô, sacanagem. Aí uma barata morreu. Morreu com Baygon, né? Porque ela não pegou o chinelo. Mas, ou seja, eu mostrei 3 crises aqui, de ordem existencial, político-comunitária e ecocêntrica. Há um desdobramento disso, que eu vou chamar nesse segundo momento. Efeitos tanatológicos, ou seja, que tem a ver com a morte. Efeitos tanatológicos da pandemia. Ou seja, o que a pandemia leva para nossas experiências da morte? Que eu citei, na verdade, 3 experiências já a partir do que eu acabei de falar nas 3 crises. Micromorrência, macromorrência, e a terceira eu vou chamar de cosmomorrências. Ou seja, isso é o que as crises abrem. Mas como que a gente, no meio disso, está falando da morte? Quais os efeitos disso para a nossa experiência atual da morte? Isso que eu acabei de fazer é uma reflexão, cheia de dados, exemplos, autores. Mas como que isso tem aparecido imediatamente para as pessoas? Que efeitos a pandemia traz para a nossa relação imediata com a morte? Eu vou também citar três que nos interessam aqui e que têm a ver com os nossos estudos. Primeiro, é o fato de que a morte, desde um certo momento da pandemia, ela está sendo experimentada sem despedida. Eu fui no enterro da pastora Lene, né? Da ICI. Fui o único que pude ir para assinar a documentação e tal. Todo mundo da família estava ligado a algum grupo de risco. Fui lá, se não me engano, no Jardim da Saudade, Sulacap. Chego lá, tem 13 mortes no vídeo, assim. Tem um vídeo, 10 protocolo coronavírus. Isso era início ainda da pandemia. Fiz lá, teve só eu e o caixão dela, todo mundo que estava ligado ao enterro, desde a administração aos coveiros, todo mundo se afastou. Beleza. 2 semanas depois, qualquer morte não pode ser velada. Então, é uma experiência inusitada na nossa cultura. É a experiência da morte sem a visibilidade de um cadáver. E se eu não posso me deparar com um cadáver, não posso ter rito. Eu não posso ter a preservação de um instante sagrado que me faça dizer adeus. Isso está mostrando para a gente quão rico um cadáver é. Porque a gente interpreta, de maneira usual, o cadáver como um ser que deixou de estar vivo e que agora é o resto daquela vida que é ausente de vida. Né? Tem uma palavra para esse resto na tradição cristã. Relíquia. São restos. Então, é uma relíquia ali.
não no sentido valorativo, valor financeiro. Não, não. Relíquia como o resto. Aquilo é um resto. Só que a gente está notando que não é bem assim. Cadáveres, eles trazem histórias. E eu choro diante de um cadáver porque a história daquela vida, conectada à minha vida, está presente naquela imagem que pressupostamente é ausente de vida. Então, o cadáver nunca é uma simples coisa. Ela é sempre a presença de uma vida na ausência dessa mesma vida. E quando a gente se despede, fazendo oração, cantando, como quer que seja, a gente, de alguma maneira, está se deparando com o nome próprio de alguém que está inscrito no nosso caminho. A dona Lene tem nome, tem história, tem conquistas, tem derrotas, tem gestos de generosidade, e no caso dela, tinha muitas virtudes. Então, se deparar com aquele cadáver é poder se deparar com a grandeza de uma história que se faz dor em quem sente a sua falta. Mas é uma dor que é digna de ser lamentada, cultivada, celebrada. Agora nós temos mortes sem despedida. Portanto, luto sem rito. Nós já saímos da morte para o luto, sem os ritos das despedidas. Eu participei de alguns debates agora, por lives, sobre luto. E tenho dito isso, meu avô morreu 23 de fevereiro. Pô, que morte digna. A gente celebrou a vida dele, o caixão, o cadáver ali. A gente chorava e ria e contava as histórias. E todo mundo fez uma oração em cima das histórias que as pessoas contaram ali. Agora, é caixão, direto para a cova, sem participação de ninguém, a não ser dos profissionais. É uma asepsia ligada à morte. Isso traz problemas muito sérios para a nossa tradição de fé ou para a cultura em geral ocidental. Depois, o anonimato das mortes. O fato de que parece que agora é todo mundo que morre, morre mais um. Todo o trabalho incansável de muitos grupos para nomear a morte. A filósofa Judith Butler falou isso. A nossa maior resistência agora é dar dar nome aos cadáveres. Dar nome. É João, aquele ali é o João. Sabe? Nomear. Tirar do limbo do anonimato. E nesse sentido, morreu o marido de uma aluna minha que é rica, que ele foi banqueiro. Rica, rica, rica. Sabe? Esse cara morreu de Covid. Como qualquer um. E como é que foi o enterro? Como qualquer um. Não teve a possibilidade nem das flores distintas, não teve nada. E ela, que é ultracatólica, ela fala, Alexandre, não sei nem o que eu faço agora. Como que eu faço para ter missa? Como que eu faço? Que missa vai ser essa? Ninguém se abraça, ninguém lamenta. Como vai ser isso? Então, um nome que parece anônimo. Olha só que loucura. E terceira questão. A visibilidade dos invisíveis. Está começando a ficar muito claro que aquelas covas estão falando de pessoas que, na maior parte das vezes, pessoas que passaram a vida inteira não sendo ninguém. Em Nova York, chegou o momento, no ápice da pandemia, que 76% das mortes eram ligadas a comunidades negras. Cara, Black Lives Matter, sabe? Não foi à toa que, de repente, veio um movimento ligado ao George Floyd. Ou seja, fica muito claro na nossa situação que a gente agora está se deparando com invisíveis. Porque certas vidas visíveis estão sendo anonimizadas. Mas são muitas vidas anonimizadas. E a gente começa a ver que esses muitos fazem parte de grupos que sempre foram anonimizados. Isso é importantíssimo para a fé cristã. Vou citar só um detalhe importante para a nossa fé, já que a maioria aqui professa essa fé. Nós falamos em amor ao próximo.
que não tem nada a ver com amor ao próximo das parábolas de Jesus, nada disso. A tradição cristã fala em amor ao próximo e chama esse amor em latim de caritas. A pergunta que se faz é: me dá, por favor, você conseguiria me dizer 3 nomes de 3 pessoas que foram amadas por Madre Teresa de Calcutá? Não. Engraçado, que amor estranho é esse, né? A caridade é um nome que pode tornar anônimo aquele que a recebe, os efeitos dela mesma. Santo Agostinho e Paulino de Nola, ambos viveram entre os séculos IV e V, ambos foram contra a noção de amizade na Grécia e em Roma, porque diziam que o amor ao próximo ele era universal, a amizade ela é particularizada. Mas, ao mesmo tempo que nós universalizamos o amor, nós tornamos anônimos e anônimas as pessoas amadas, porque transformamos caridade em hierarquia. Quem doa aparece, quem recebe se torna anônimo. Ou seja, aparece uma questão séria para a fé. É possível exercer a fé promovendo, corroborando anonimatos? A lógica da anonimização não é ela mesma uma lógica de uma certa morte? Quando grupos hegemônicos sempre morrem anônimos e anônimas, haja visto o fato de que a história da África nas escolas brasileiras só foi obrigatória no século XXI. E que a gente conhece quase nada das etnias escravizadas do Brasil e das etnias dos povos originários indígenas, também assassinadas ao longo da história do Brasil. Isso mostra anonimatos continuados. E hoje a gente está se deparando com o desafio de mortes conjugadas necessariamente ao anonimato. Então, tudo isso que eu estou citando é para dizer que há um leque muito grande para a gente lidar com o problema das narrativas teológicas e da fé cristã a partir do coronavírus. A partir. Ou seja, não é meramente pegar respostas em certos autores. É, diante desse problema, conseguir inventar formas de enfrentamento. Isso que eu acabei de fazer aqui com a caridade é uma urgência que já não é de hoje. A gente não pode viver, não pode falar de caridade se existe anonimato. Não dá para falar. Não dá. Na parábola do bom samaritano, em que Jesus está respondendo uma pergunta, né, que geralmente a gente fala da parábola, não fala, ele só tem uma pergunta. Os doutores da lei, os fariseus, perguntaram para ele: vem cá, meu camarada, você está tirando onda aí que sabe? Quem é o próximo? Vocês sabem o que era próximo na época de Jesus, do judaísmo de Jesus? O próximo, ele tinha um código. Tinha um código para eu saber quem era a priori o meu próximo. Então, se eu era um sacerdote, outros sacerdotes eram o meu próximo. O rei da Judéia era o meu próximo. As esposas de outros sacerdotes e do rei também eram meu próximo. Os filhos também. Mas e a mulher com fluxo de sangue? E o pobre? Pobre é uma categoria importantíssima. E a prostituta? Não eram próximos. Não eram. Não entrava na categoria. Aí Jesus conta uma parábola, colocando como figura central um camarada que era odiado, um samaritano. Desde o século VIII a.C., eles tinham um problema com a Judéia. Eram considerados mestiços. Olha, preconceito racial. Por causa dos assírios. Então, o Jesus coloca como protagonista da sua resposta um subalterno do subalterno do subalterno, o samaritano, que não podia entrar no templo de Jerusalém. E bota 2 figuras que trabalhavam no templo, um levita e um sacerdote, que batiam um ponto uma vez por ano e ficavam em casa sem fazer nada.
E por causa dos méritos de Abraão, eles já estavam salvos. Era assim que eles pensavam. Então ficava em casa sem fazer nada. Jesus acaba de contar a parábola e ele não responde. Ele diz assim: quem? Quem? Olha só, a pergunta mudou. Não é quem é meu próximo. É quem tornou-se o próximo desse cara que estava ali em meio à estrada. Ou seja, Jesus mostra que ser próximo é uma invenção. Não tem nada pré-programado. É preciso existir de tal modo que eu faça do outro próximo. Eu não sei quem é meu próximo. Próximo é invenção. Então, eu diria que a noção de próximo em Jesus ela tem a ver com pronomes demonstrativos. Esse aí, ó, essa aí, aquele, ó, aquela ali. Ó. Não é uma categoria genérica. O ser humano é meu próximo. Não, não, não. Meu próximo é o José Milson que está aqui, é o Anderson, é a Gabi. É próxima por causa, diz o texto, da compaixão. Faz com que o outro torne-se próximo. Ou seja, não tem nada de genérico. É uma invenção em relação à singularidade de um outro. Mas como é que a gente pode exercer um amor que pressupõe anonimato? Então, o tempo do coronavírus nos pergunta sobre isso. Como é possível falar de amor em anonimato? Como é possível falar de caridade, essas palavras? Como é possível a gente querer voltar a uma normalidade onde grande parte morre anônima? Como diz Judith Butler, ela usa a expressão inglesa grievable, que não tem nem tradução em português. Enlutável, eu traduziria assim. Para dizer que a maior parte das vidas não são ilutáveis. Morre e ninguém chora. É isso. Sabe? É isso. Aí eu, muito bonzinho, porque eu sou cristão, eu vou lá, eu sou pastor, né? O pastor tem que ir lá. Aí vou lá, faço uma oração para aquele pobre coitado. Aí chegam para mim e falam assim: Alexandre, que bonito você fazer isso por uma pessoa desconhecida. Esse desconhecimento foi inventado, naturalizado. Ele é o normal. Ele é o nosso normal. Quando eu e a Claudinha, que não está aqui hoje, vamos amanhã lá, pessoal, situação de rua, encontramos, em média, hoje, de 300 a 450 pessoas por vez. Só prolifera, prolifera, prolifera. A gente nota o que é a normalidade que já havia antes, porque a gente sempre fez esse trabalho. Crisão está de prova, Gilda, já há alguns anos. E a massa de anonimato, a gente sempre se deparou. Por que não nos incomoda tanto? Então, o coronavírus traz questões. E a partir desse quadro, eu vou colocar, então, 4. Estou dando tudo número hoje, para mostrar que eu sou sério e que eu preparo as besteiras que eu falo. 4 elementos que eu vou chamar de implicações teológicas da pandemia. 4. Existem mais, mas aqui interessa o nosso curso. Primeira implicação. É uma palavra que a gente vai estudar, vai começar a estudar, uma palavra técnica do século XVII chamada teodiceia. O que é uma teodiceia? É a maneira como as tradições cristãs responderam, ao longo da história, à existência do mal no mundo. E essas respostas tradicionais trazem muitos problemas hoje. Para a pandemia, isso fica muito claro. Porque toda a teodiceia, ela pressupõe não só que Deus seja perfeito, sumamente bom, transcendente, absoluto, né? Que são categorias que a gente usa. Mas pressupõe que Deus em si mesmo é indiferente ao mal. Essa ideia que todos nós aprendemos em algum momento. Deus não sofre. Em Deus não há mal. Em Deus não há. Ou seja, essa ideia de que Deus é impassível. Ou seja, que Deus ele não é afetado. A gente vai ver algumas teorias clássicas sobre isso. Diante da pandemia, a gente tem que perguntar, é isso mesmo?
É isso mesmo. Deus está lá no ato de um trono. Ele não sofre nada porque ele é todo bonzão. Não só isso não corresponde ao Deus bíblico, que é uma outra coisa, mas que tipo de pensamento está em jogo quando a gente acha que existe um ser todo-poderoso num trono, que é o cara, e que o que acontece aqui, nele mesmo não acontece nada, mas ele vai lá para exercer a caridade suprema dele, e aí ele elege um ou outro para dar um help, sabe? Ou seja, o contexto de pandemia nos colocam isso, diante de covas, de corpos jogados, de massas anônimas. E me pergunta, a gente vai levar a sério um Deus que em si mesmo não sofre mal algum? Porque ele é rei, ele é poderoso, ele é. E aí, quando a gente quer muito, a gente gosta de superlativos, sabe? Ele é super isso, super aquilo, amabilíssimo, poderosíssimo, né? A gente vai com técnicas de superlativização divina. Aumentativos. A gente adora isso. A gente vai ter que repensar isso. Nas tradições protestantes, isso está... Calvino foi o rei de fazer isso, além de Lutero. Mas Calvino era o cara. A glória, a glória, a glória, a glória. Solo Deus glória. Aí vem a glória, 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 glória. E tem toda uma compreensão para dizer que Jesus é só um detalhe de um Deus que não sente mal algum, porque ele é sumamente perfeito. Segunda questão. Requalificação teológica da morte. Ou seja, uma morte que tem que ser repensada na sua qualidade para além da moral. Nós, de tradição cristã, nós interpretamos de maneira muito precária essa ideia de que o salário do pecado é a morte. Pecou, aí recebeu um pagamento. Qual a morte? E a gente ainda tem algo que é próprio das tradições, né, abraâmicas, uma ideia de um ponto inicial perfeito, que é o paraíso. E a gente imediatamente interpretou o paraíso como ausência de sofrimento e morte. Então, toda a nossa visão de mundo é marcada por essa origem. O curso da história é o curso da história do pecado, do mal da morte. Aliás, e tem até uma distinção clássica entre primeira morte e segunda morte, que é a morte do inferno. Ainda tem o inferno, que é interpretado como morte. A condenação. Espera aí. Ou seja, é uma visão cheia de códigos morais. Por que eu vou para o inferno? Porque Deus me viu me masturbando. Sabe? Eu estava gostando, estava até legal. Mas Deus falou assim, eu criei esse cara para gostar. Mas eu vou de sacanagem fazer o seguinte. Quando ele gostar, eu vou falar, tá condenado. Aí, sadismo, sabe? Teologia sádica. Porra, e a gente compra essa história. E fica se martirizando na vida, meu Deus, masturbação, casamento. Eu vou falar mal porque ela está aqui do meu lado. Então, casamento é salvação. Então, a gente fica lá se martirizando, Ou seja, é possível pensar uma qualidade da morte para além desses juízos que têm base moral? Meu avô morreu, a gente se despediu 3 meses. Quer dizer que eu deixei de chorar? Volta e meia eu vejo imagem, tem um videozinho dele no meu celular. Quer dizer que eu não chore, que eu não fique mal? Claro que não. Mas quem disse que esse ficar mal é mal? Que esse choro é um mal? E que a morte por si só é má? Quem disse isso? Ou seja, que história é essa que o paraíso não tem morte? E que afã é esse por um céu sem mortalidade? No céu não tem choro nem ranger de dente. Também não tem morte. Ou seja, o nosso imaginário é marcado pela utopia ou infantilismo, não sei, da ausência de mortalidade e dos elementos que vêm com a mortalidade. Um deles, o sofrimento.
que a priori na nossa cultura é um mal, né? Terceiro elemento, o que eu vou chamar de crise do paradigma imunológico. O que é o paradigma imunológico? Três pastores, um bispo e 2 pastores. Bispo Macedo, Silas Malafaia e Valdomiro. Vou pegar esses, porque são caricaturas importantes. Esses 3, de maneiras diferenciadas, foram contra a quarentena e contra o fechamento dos templos. Claro, né? Pequenas igrejas, grandes negócios, igrejas grandes, negócios espetaculares. Então, eles tinham outros, cada um tem uma finalidade aí com esse ser contra, mas tem um elemento da sua teologia. Eles, de formas diferentes, mostraram que nós, pela fé, somos blindados. Essa blindagem, sabe blindagem? É um paradigma imunológico. Está todo mundo imune. Por quê? Por causa da fé. Isso acontece em outras tradições, como Umbanda, por exemplo. Não, meu Ogum, meu corpo é fechado. É fechado diante de uma R15, sabe? Vai ser fechadíssimo, assim, sabe? É fechado diante do HIV, né? Eu te contamino. Como assim? E mais, eles começaram a identificar inimigos a serem combatidos, porque esse é o paradigma imunológico. Você identifica um mal, você se blinda e você combate o mal. O Bispo Macedo imediatamente falou: o medo do coronavírus é artimanha do Satanás, porque esta morte não nos atinge. Então, na nossa compreensão do mal e da morte, existe uma intenção imunológica. Só depois da década de 1950, o cinema mundial começou a apresentar, em filmes religiosos cristãos, Jesus na cruz de frente. Só filmava ele de trás. Porque a gente não pode se deparar com o fato de que Jesus de Nazaré sofreu e morreu. Porque se ele é foda, ele está imunologicamente protegido. Essa é a nossa teologia. É uma teologia muito comum. Fiquei doente, o que fiz eu para Deus? A gente vai ver a quantidade de interpretações que o coronavírus é alguma maldição ou uma seleção evolutiva para o planeta subir. Entende? Acompanhar o movimento evolutivo, como alguns espiritualistas espíritas amigos meus. Mas isso tudo é interpretação moral. Né? Eu fui dar um curso para juízes no TRT de Cuiabá ano passado. Aí chego lá, já era a segunda, terceira vez que eu estava indo, e a secretária do desembargador lá da escola teológica, da escola da magistratura, ela chegou, ela é espírita e gostava de conversar comigo coisas espíritas. E aí, como eu li alguma coisa, eu entrava na onda dela e falava aquele idioma, né? E aí ela gostava, ela achava que eu era um protestante espírita. Eu fingia que eu era. E aí, ela começava a falar, até que ela chegou para mim e falou assim: Alexandre, tem uma notícia aí, hein? Eu falei: de quem? Apareceu uma entidade lá no centro que eu frequento e mandou a gente se segurar, porque a gente vai ter tanto tempo de desgraça e depois a gente vai ter tanto tempo de morte e depois as pessoas preparadas para um novo momento evolutivo da Terra, elas vão ter passado por tudo isso e elas vão estar aptas a seguir esse novo caminho da Terra. Aí eu falei: obrigado. Começou a pandemia. Ela me manda um recado dizendo para eu ficar em casa, me proteger, que a humanidade está passando por um esmeril, tem um esmeril, e que vai purificá-la. Aí eu falei que eu estava indo no trabalho com pessoas de rua, aí ela falou assim: fique em casa, porque isso é uma lei cósmica. Eu não estou aqui para discutir se existe lei cósmica, não, sem brincadeira, não é a minha questão. É só pegar pressupostos comuns.
é uma interpretação teológico-moral de uma pandemia baseada em paradigmas imunológicos. Nada vai me atingir, eu vou estar apto para um novo momento da Terra. Eu sou querido por Deus, porque pela fé eu estou em contato com a graça, logo. Agora, ao mesmo tempo, tem as ameaças. E as ameaças é que devem ser perseguidas. Isso é um paradigma imunológico. Entenderam? Para finalizar, surge também as estratégias. As estratégias teológicas de resistência aos males que estão surgindo e o tipo de mortes fabricadas que podem ser pensadas por estratégias de resistência. Eu vou usar dois tipos de reflexão teológica para lidar com isso. O que alguns teólogos chamam de teopatias, ou seja, o fato de que o Deus bíblico ele sofre. O Deus bíblico ele não é imune. E em Jesus de Nazaré, Deus é assassinado. Então, o paradigma imunológico ele serve para muita coisa na vida, mas não serve para Jesus. Ué. Não serve. Sabe? Onde está Deus na cruz? Morrendo. É isso. A resposta é essa. Teológica é essa. Teopatia, ou seja, um Deus que sofre. Sofre as injunções históricas dos males, os mais diversos. Sobretudo aqueles males que são naturalizados, que se chama de iniquidade, que a gente vai estudar. Iniquidade ele é um construto cultural que naturaliza a injustiça. Então, a cruz tem um mal ali acontecendo, a iniquidade. Um assassinato de um inocente. Sabe, o George Floyd, quase 8 minutos com o joelho na garganta. Isso é a cruz. É uma criança que se joga do 9º andar. Né? Nas condições daquela morte. E a outra experiência é chamada teorrevolta. Eu e o Edson estamos desenvolvendo isso num artigo. O que é uma teorrevolta? É que não só Deus sofre. Desculpa aqui, eu vou usar uma expressão meio chula. Não estou em culto, então fora de culto, espaço de sala de aula, geralmente eu falo essa linguagem. Deus fica puto. Deus se revolta. Ou seja, Deus se revolta. E a gente tem que rever o lugar da revolta. Os profetas se revoltavam. Jesus se revoltou diante dos vendilhões do templo em Jerusalém. E mais, a ressurreição é uma teorrevolta. Alguns autores chamam a ressurreição de insurreição de Cristo. Porque é uma revolta. Porque é contra uma certa morte que a ressurreição aparece. Não é contra qualquer morte. É contra uma certa compreensão de morte. Ressurreição não é morri, apareci no outro plano. Ressurreição na Bíblia é outra parada, a gente ainda vai estudar. Aliás, a palavra que se usa em grego para ressurreição significa colocar-se de pé. Tem essa ideia de estar ereto. Me desculpem aqui a palavra, cada um pensa como quiser. Mas estar ereto. Sabe? Cabeça reta. Isso é uma ressurreição. E ela aparece em condições de subhumanidade na Bíblia. Então, não é uma revelação doutrinária. Ressurreição é o seguinte, um dia eu morro, eu reapareço. Ué, Alexandre, estou vivo. A vida após a morte é uma outra questão, aliás, que vem dos gregos da nossa cultura, chamada imortalidade da alma. A ressurreição, ela trabalha outras questões. Ela diz respeito a uma revolta divina, de não se submeter a certas mortes, como mortes que alimentam a nossa vida. Então, para isso, eu queria estudar, olha quantos desafios. 2 elementos com vários autores e autoras. Primeiro é uma crítica da compreensão tradicional do mal.
Tudo isso que eu acabei de falar tem muita base histórica. Eu vou estudar com vocês alguns textos bíblicos, é claro, mas vou estudar Santo Agostinho, que inventou a maior definição histórica do mal, chamado em latim privatio boni, privação do bem, e que tem vários níveis. Eu vou mostrar 3 níveis só. Santo Tomás de Aquino, no século XIII, que corrobora e acrescenta alguns elementos para esclarecer mais. E vou mostrar esses outros tipos de experiência do mal. Então, esse é o eixo. É ler que tipo de mal se tornou hegemônico na nossa cultura cristã. Porque, por exemplo, eu participei de vários debates com rabinos, com estudiosos do judaísmo. Na tradição judaica não é assim, na maior parte das vezes. Na maior parte das vezes não é assim. Os judeus não inventaram esses suportes da compreensão do mal como nós inventamos. E eu quero trazer isso à baila aqui. Depois, estudar a questão da morte, algumas caracterizações da morte ao longo da nossa tradição. E aquelas caracterizações que talvez mais forneçam possibilidades da gente lidar com esse tempo nosso. Então, ao experimentar o problema do mal, naquele momento, a gente vai ver vários autores, né, e autoras. Por exemplo, Ivone Gebara tem uma tese de doutorado, uma das teses dela, em Ciências da Religião, na Bélgica, é sobre como, grande parte das vezes, a tradição judaico-cristã, na Bíblia e fora dela, sobretudo a tradição cristã, tematizou o mal com figuras ligadas à mulher. A generificação do mal, por exemplo. Por que a ideia de sedução é uma ideia má? Por que tentação e sedução são palavras que se casaram no cristianismo? Tem uma história. Então, a gente vai ver vários autores. Eu escolhi autores que têm língua portuguesa, muitos deles daqui do Brasil, né? Como Leonardo Boff, já passei aí para vocês mais ou menos. E uma das compreensões do mal, eu vou tentar ver, né, da morte do mal, tem a ver com a questão ecológica. Eu quero ler com vocês o escrito do Papa Francisco, genial, ao meu ver, é o maior escrito do mundo sobre esse tema, numa linguagem, né, de fácil entendimento, que é o escrito Laudato Si, né, louvado seja, que faz referência ao cristianismo e à produção dos males e das mortes por meio dos ecocídios, e como que os ecocídios estão transpassados de questões políticos, sociais e religiosas. Então, se vocês aceitarem, esse é o nosso percurso. Nós vamos começar a ver o mal e a morte como um caleidoscópio. E a gente vai meter bronca. Pode ser? Gabi está batendo palma. Tá certo? Solangia. Fomos. Legal, Patricinha, todo mundo. Gerson é teólogo. Pode participar ativamente aqui com a gente. O Edson vai participar em alguns encontros. Eu estou vendo se 2 pesquisadores apresentam em outras religiões o problema do mal e da morte. Vou trazer um monge para falar com a gente. Talvez traga o Márcio de Jagum para falar com a gente, né, sobre como é que é a morte no candomblé. É um orixá, ela é Iku. Iku é um orixá. Então, uma outra compreensão de morte que tem a ver com fabricação de ancestralidade e tem a ver com uma certa singularidade muito bonita. Então, eu vou vendo se um dia ele vem falar para a gente debate com ele, que é uma compreensão afro e afro-brasileira de mortalidade que é muito diferente e não tem ideia tradicional de mal na cultura Queto-Nagô. Então, a gente ainda veria um problema, eles não operam com essa noção. E existem muito bem, obrigado. Né? Para os budismos em geral, a noção de bem e mal, as noções, a dicotomia bem e mal,
primeiro sutra de Buda é a produção de mal. Dividir bem e mal, substantivar bem e mal, é para eles a grande origem do mal. Então, é uma outra compreensão. Olha só. Então, eu vou ver se eu trago essas pessoas para dialogarem com a gente. Pode ser? Thalita, pode ser? Bento, Geilson, Natália, Cecília. Regininha! Fomos! Devagarinho, vamos! Legal? Ó, vocês podem falar o que quiser, já está totalmente livre. Pode ir. Obrigado, Bento. Carinho. E aí, quem quiser chamar... Hoje eu só fiz uma apresentação. Se quiser chamar mais gente aí, vamos navegando junto, tá?